Olá, Clóvis do canal Vcom Personal Car, e nós vamos hoje falar sobre alinhamento de direção e as suas fases, né? Antes de continuar o vídeo, dá um clique aí em inscrever no canal, aperta o sininho para poder ser notificado, e a gente está sempre trazendo notícia nova, crítica, soluções, dicas, etc, né? Fica a informação aí para todos. Então, seguindo o assunto. Nós temos aqui falar sobre a cambagem e os modelos. Quando a gente coloca o carro na rampa do alinhamento, a gente coloca ele de frente lá, pá. Colocou no alinhamento, instala os aparelhos na roda. A primeira coisa que a gente mede no carro é a cambagem, aquela cambagem, né? Todo mundo tem um pé atrás com cambagem, todo mundo fala de cambagem. Uns dizem que sim, outros dizem que não. Pois vamos lá. Nem sim e nem não, nem tem que fazer e nem não tem que fazer. Tudo que é extremo é demais, tudo que é temperado vai bem. Então vejamos lá, nós temos aqui, colocamos o carro lá no alinhamento, colocamos o aparelho, a gente tira a medida das rodas, certo? Então nós temos uma roda com ângulo zero, assim, temos uma roda com ângulo negativo, assim, e temos uma roda com ângulo positivo, assim, certo? Então vamos lá. Uma dica quando você for fazer o alinhamento do seu carro. Se o seu pneu, o pneu é o que vai contar certinho a história do alinhamento. Se o pneu rodou no carro, já uma boa quilometragem, desde zero o pneu rodou no seu carro, então você vai tirar ali o que o pneu está conversando com você. Se o pneu gastar só do lado de dentro, um pneu só do lado de dentro, provavelmente foi a cambagem que fez isso. Mas se ele gastou os dois pneus para o lado de dentro, não foi a cambagem que fez isso. Se for assim também pelo lado de fora. Se os dois de fora gastaram, os dois gastaram por fora, isso não é cambagem, isso é só alinhamento. Se um pneu só gastar torto, aí é alinhamento. Ou os dois gastarem diferente, um por dentro e outro por fora. Então qual que é a dica? A dica é assim: desgastes iguais por dentro, por fora, não é cambagem. Desgastes diferentes, ou um por dentro e o outro por fora, ou só um por dentro, ou só um por fora, cambagem está ruim. Por quê? O alinhamento ele tem uma medida que se chama convergência, e é a distância de uma ponta de um pneu a outra ali, que é o fechamento ou abertura. Essa medida ela tem o poder de compensar o tombamento da roda, a negativação da roda. Então, se você tem um alinhamento com a cambagem igual, você tem uma medida só de convergência e você põe ela do jeito que você quiser, assim fazendo a equalização dos pneus. Se você tem uma roda positiva e a outra reta, se você alinhar por essa roda, a cambagem fizer a leitura, que é ela que determina o valor da convergência. Se ela gastar certo, se você fizer o alinhamento por essa roda, esse vai comer torto. Se você fizer por essa roda, esse vai comer torto, mesmo estando com a cambagem certa. Certo? Então, desgastes iguais, cambagem. Desgaste diferente, não é cambagem, tá? Então, fica aí a dica nessa situação da cambagem. Lembrando que a cambagem é uma correção de medidas. Aí o pessoal fala, mas não precisa fazer cambagem porque o carro não tem regulagem de cambagem, etc. De fato, alguns carros não trazem essa regulagem. Então você tem que fazer ela de uma maneira que possa solucionar, consertar aquela diferença. Ah, não, mas tem que trocar a peça porque a peça ok. Nós temos aí, por exemplo, alguns carros que a cambagem normalmente ela mora no amortecedor do carro, né? Na coluna do amortecedor. Aí toda vez que der uma diferença de cambagem, você vai ter que trocar o amortecedor. Dependendo do carro, um amortecedor chega a custar R$1.000, R$2.000, um par de amortecedor. Enquanto às vezes uma cambagem vai custar R$120, R$150, aí você vai fazer o ajuste. Qual que é a sua preferência? Trocar o amortecedor e correr o risco de não zerar essa cambagem, ou arrumar a cambagem e utilizar o seu amortecedor de R$2.000? Então fica aí a dica. O profissional que está tratando do seu carro tem que ser um profissional de confiança e qualificado para ele poder ter essa intervenção, fazer essa intervenção no seu carro, se houver necessidade. Para que não fique aquele negócio, não precisava fazer cambagem e a pessoa foi e só para ganhar o dinheiro do cliente fez.
Esse é o motivo de às vezes eu dizer que às vezes a pessoa fica um pouco, vou ter que contratar um personal para fazer o alinhamento do meu carro, mas um alinhamento custa R$30, custa R$50, e eu vou ter que gastar aí com o personal aí R$80 aí para fazer o alinhamento do meu carro. Ó, no caso de ser só um alinhamento, até concordo que de repente você pode deixar passar. Junta mais coisa e contrata um personal para fazer o serviço do seu carro. Porque nessa hora da cambagem aqui, principalmente na hora da cambagem, o personal vai fazer uma diferença muito grande. Porque ele conhece a medida do alinhamento, ele sabe o que tem que ser feito, ele sabe qual que é o caminho que tem que ser tomado. Então, às vezes, você vai deixar de gastar... deixar de gastar com o personal para poder fazer o alinhamento no seu carro e pode ser enganado. E eu digo para vocês, digo mesmo, fui dono de oficina por muito tempo e eu vi muita coisa acontecer com relação a essa situação de cambagem, né? Pessoal querer fazer cambagem e não ter aquela necessidade, se possível, somente a equalização do carro. E tem vezes também que é necessário fazer essa intervenção da cambagem. Então, fica aqui a dica nesse vídeo. Eu não vou falar sobre o caster e a convergência no mesmo vídeo aqui agora, e até mesmo o ponto S do alinhamento. Eu não quero falar sobre isso, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou terminar esse, já vou fazer na sequência e já posto o outro para a gente estar falando dos outros itens da cambagem. Se você tiver do alinhamento, se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aí, a gente vai estar, na medida do possível, tentando responder as perguntas, certo? Ficamos muito gratos e já na sequência nós vamos postar o vídeo do caster, da convergência e do ponto S. Valeu!